VBA no Excel para iniciantes. Canal Programador Excel VBA, com Gleidson Pereira. Inscreva-se agora. Essa é a nossa 18ª aula de nosso curso de Excel VBA para iniciantes. Programando Listbox com Spin Button, botões de avançar e retornar os dados da linha selecionada do Listbox. Esta é uma aula especial. A meta de likes deste vídeo é de 60 likes, então deixe seu like agora para ajudar no crescimento deste canal. Um agradecimento aos inscritos e principalmente a você que é engajado, certo? Você que está sempre comentando, como o Luiz Silva, onde ele diz, muito boas suas aulas, meus parabéns. Ao Tony Everton, ele escreve hashtag Listbox, e ele faz referência à última aula que gravamos, onde eu pedi para quem assiste ao vídeo todo, escrevesse esta palavra, certo? E ele diz, muito boa aula, Gleidson, apenas algumas sugestões de incremento. A criação de um botão de atualização de dados, caso o usuário precise alterar logo no cadastro. Isso a gente vai fazer, meu amigo. Um botão de backup para que todas as vezes que fizermos uma alteração na estrutura do sistema, não perca os dados contidos no banco de dados. Eu comentei com ele que eu ia deixar isso para o nosso curso avançado, certo? Mas por agradecimento a ele sempre está comentando, está apoiando este canal, eu vou gravar uma videoaula com essa sugestão dele, certo? Então vamos também aprender neste curso a criar um backup para o nosso programa, que provavelmente será a nossa aula de número 19. E ele também pede para que a gente faça um incremento aqui, onde o nosso arquivo receba arquivos XLS, certo? Acredito eu que seja os arquivos XT, certo, pessoal? Então é o seguinte, meu amigo. Duas das suas sugestões são aceitas, certo? Uma a gente já ia fazer, a outra você vai ganhar de brinde por apoiar o canal. E essa terceira vamos deixar para o nosso curso avançado, beleza? Ao JR Aloysio, ele me diz, só uma dúvida, o Listbox poderia ficar sendo acionado por botões na foto, próxima e anterior, passando as imagens correspondentes à Listbox? Bom, meu amigo, esse vídeo é em cima da sua dúvida, certo? Então você foi o presenteado no vídeo de hoje. E o Juliano Inácio, onde ele diz, like marcado, ótimas aulas. Muito obrigado pelo apoio, Juliano. E o Almir Silva, como sempre, ele nos dá o parabéns e aguarda a próxima videoaula. Então, esse vídeo está sendo feito sobre a dúvida do JR Aloysio, onde a gente vai fazer a rotina, certo? Não estava previamente marcado para a gente fazer isso no nosso curso, mas por agradecimento a ele, que também é um dos que sempre está comentando e apoiando esse canal, vamos fazer esse incremento, certo? Essa rotina no nosso projeto. E ao Tony Everton, vamos criar um backup, provavelmente na próxima aula. E esse é um vídeo especial porque, pessoal, são mais de 1.500 inscritos nesse canal. Batemos hoje a marca, certo? Então, muito obrigado a você que tem comentado, tem compartilhado, a você que tem marcado aquele seu amigo que quer aprender a programar. E muito obrigado pela força. E a você que não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Bom, esse é o nosso canal, como eu disse para vocês, percebo aqui que a gente passou dos 1.500 inscritos na data de hoje, certo? Está sendo gravado aqui no dia 18/2/2018. Temos pouco mais do que 9 meses de trabalho, então muito obrigado aí a vocês. E a você que ainda não conhece a nossa playlist do nosso curso de Excel VBA para iniciantes gratuito, este é o nosso canal, certo? Você vai aqui na guia playlist para ter acesso a todas as playlists do nosso canal. E a playlist do nosso curso é essa, ó, curso de VBA módulo 2. Você clica sobre ela, vai se expandir aqui, certo? E essa é a nossa playlist do nosso curso. Então aqui temos do primeiro vídeo, que é a chamada do curso, da primeira aula até a última que foi gravada, certo? Até a aula 17. Esta é a aula número 18. Então bora pro vídeo. Então este é o arquivo que a gente vem trabalhando. Vou clicar em controle de ferramentas. Me abriu aqui o meu form e vou clicar na guia colaboradores. Ao Tony Everton, veja que a gente adicionou aqui o botão backup, certo? Só que por enquanto ele não faz nada. Mas no próximo vídeo pode ter certeza que faremos em homenagem ao agradecimento aí a você, beleza? Hoje é o JR Aloysio. Então vamos lá. No vídeo passado, pessoal, eu ensinei como editar os dados, certo? Só que o nosso amigo JR Aloysio sugeriu que a gente pudesse colocar aqueles botõezinhos, certo? De avançar e retornar para que os dados
não seja alterado, não seja pela nossa list box alterado, certo? Como está sendo aqui, ó, onde eu estou utilizando a navegação. Eu quero dizer para vocês o seguinte: eu vou fazer esse implemento que ele me pediu, porém eu não vou deixar de fazer o que já estava previsto, certo? Apenas vou colocar o objeto aqui e vou criar uma programação para mostrar para vocês como é que funciona, beleza? Então vamos lá. Eu não vou precisar colocar botões, certo? Porque o nosso VBA já tem um objeto específico para isso. Então, sem mais delongas, para termos acesso ao nosso Visual Basic Edition, pressione Alt mais F11. Com o nosso Visual Basic Edition aberto, que é a nossa plataforma onde a gente faz toda a programação, você clica na guia Exibir, caso o seu Project não esteja aparecendo, e no Project, certo? Project Explorer. O nome do nosso form é FM Principal. Vou dar um duplo clique sobre ele e vou fechar aqui a minha janela das propriedades do Project. E é o seguinte, a gente vai criar um botão aqui de avançar e retornar os dados, certo? Então eu vou clicar na guia Exibir, caixa de ferramentas. Vou pegar um botão de comando aqui, tá aqui um, e tá aqui o segundo, certo? Vou clicar em exibir novamente, caixa de ferramentas. Observe que eu estava com a seleção momentânea. Caso você esteja com a seleção, certo? Muitas vezes quando você pega um botão aqui da caixa de ferramentas e você não vai nessa setinha aqui, ó, o VBA muitas vezes deixa em memória copiado o comando, certo? Quando eu adicionei esse botão aqui, não sei se vocês repararam, eu não quis adicionar este, mas ele veio junto porque ainda estava em memória, certo? Então, caso isso aconteça com vocês, basta vocês clicar nessa setinha que o botão que vocês possam ter selecionado, ele não vai estar mais em memória, beleza? Mas eu vou precisar aqui dos dois. Então, é o seguinte, vou botar esses dois botões aqui. Perdão, cliquei sem querer no objeto, referente principal. Vou selecionar esses dois botões, vou botar aqui abaixo, clicar com o botão direito, propriedades. Fechar minha janela do Project e vou descer um pouco aqui, certo? Esse daqui vai ser o nosso. Vou renomear o seu Capture, certo? Para avançar. Depois a gente alarga um pouco. E esse vai ser o retornar. Vou só alargar aqui um pouco cada objeto para aparecer o texto. E qual é a ideia aqui? A ideia é eu clicar no objeto aqui e ele avançar os dados e esse retornar os dados. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não quis trollar vocês, certo? Mas eu acho que eu acabei fazendo isso. Não tem necessidade de eu adicionar esses dois botões para fazer essa ação. Aqui na nossa plataforma aqui do VBA, certo? Aqui no nosso VBE, nas nossas caixas de ferramentas, a gente já tem um controle que faz essa função, certo? Então não tem necessidade de eu trabalhar com dois botões. Eu também poderia, mas não tem necessidade porque eu já tenho um objeto que pode fazer isso. Então eu vou apagar esses dois botões, pois não tem necessidade deles. Vou clicar na nossa caixinha de exibir, na nossa guia exibir, caixa de ferramentas. E observe o seguinte, eu tenho aqui o botão de rolagem e o botão de rotação. No meu caso, vou utilizar o botão de rotação. Vou selecionar aqui e pronto. Aqui eu posso diminuir, posso aumentar, certo? Observe o que? Vou executar aqui. Nada vai acontecer porque não tem nenhuma programação por trás dele. Então, esse daqui, eu tenho este e tenho este, certo? Então, um vai avançar e o outro vai retornar os dados. Observe que hoje é conforme eu clique na linha, certo? Vou usar minhas teclas de navegação aqui do teclado e assim elas avançam e assim elas retornam. E eu vou utilizar agora esses botões aqui para que ele faça o mesmo serviço que eu estou fazendo aqui ao clicar na linha. E ao passar as minhas teclas do meu teclado sobre elas. Então vamos fazer o seguinte. Vou fechar meu form, Visual Basic. Vou exibir Project Explorer, FM principal. Fechar minha janela das propriedades. Vamos fechar aqui nossa caixinha de ferramentas, certo? Vamos trabalhar de forma organizada. Meu project. Primeiramente eu vou mostrar para vocês o nome do objeto. Ó. Ele se chama Spin Button 1, certo? Eu não vou mudar aqui o nome do objeto. Vou fechar aqui a janelinha das propriedades dele e vou dar um duplo clique sobre o mesmo.
ele me mostrou o seu principal evento, que é o evento change. Toda vida que você carregar um controle e ele não tiver nenhuma rotina por trás, a primeira rotina que ele aparecer, isso significa que é a principal rotina dele, certo? Que é o evento change. E no caso aqui eu não vou trabalhar com esse evento, eu vou trabalhar com o evento spin down e spin up, certo? Ou seja, quando ele for para baixo ou quando ele for para cima. O spin down, como o próprio nome já diz, é para baixo. Então, é o seguinte, vou selecionar aqui o spin down. Aqui eu estou dentro dos eventos deste botão, certo? Estou no evento change e vou mudar para spin down. Vou apagar esse evento aqui, pois não tem necessidade. Vou dar um espaçamento aqui. E vamos apagar, deixar todo esse espaço aqui só para focar no código deste carinha aqui, o spin button, spin down. E o que é que eu vou fazer, pessoal? Ao clicar sobre ele, eu vou sempre querer que ele retorne os meus dados, certo? E como é que eu posso fazer isso? Eu vou ter que utilizar primeiramente uma verificação. E se essa verificação for verdadeira, ele vai executar essa ação, certo? De retornar os dados. Por que isso? Porque o meu list box, ele começa com o valor 0. Porém, se ele atingir o valor -1, ele vai executar um erro, certo? E eu não quero isso. Então, eu vou ter que fazer uma verificação se... Vamos lá, primeiramente. Sai melhor explicando conforme eu vou digitando. Vou botar o meu if, que quer dizer se quem. Como é o nome do nosso list box lá? Mi, ponto, para me auxiliar, LST colaboradores. É o nome do nosso list box. Eu coloco o ponto para trazer a propriedade list index. Lembre-se que o list index trabalhamos no vídeo passado. O list index pega o número da lista, certo? Ou seja, o número da lista que eu vou trabalhar. E ele vai verificar o quê? Ele vai verificar se o número da lista, ou seja, o número que está listado lá no momento, ele é, no caso, maior do que 0. Se ele for maior do que 0, então ele vai executar uma ação. E qual vai ser a ação que ele vai executar? Vou colocar meu mi.lst colaboradores .selected, ou seja, o item selecionado, e abro parênteses. E observe o que é que a instrução do procedimento select, da propriedade select, me pede. Ela me pede o valor da linha e pede do tipo boolean. O tipo boolean, pessoal, ou boolean, é valores verdadeiros ou falsos, certo? Então é o seguinte, primeiramente eu vou ter que formar o valor da linha. O valor da linha vai ser o seguinte, vai ser o meu mi.lst colaboradores list index. Como eu vou querer retornar um dado, esse list index vai ter que ser -1, certo? Pois eu vou estar aqui, ao clicar neste objeto, ele vai sempre retornar um dado. Pois, quando eu clicar aqui, é como se eu estivesse na linha atual. Como eu quero passar para a próxima, ele vai ter que subtrair um dado, certo? Ou seja, vai ter que subtrair uma linha para progredir para a próxima linha, beleza? No caso aqui é retornando. Fecho o meu parênteses, coloco igual a true. Lembre-se que ela é do tipo boolean. Ela me pergunta se a condição vai ser verdadeira ou falsa. Caso essa condição aqui seja verdadeira, aqui eu coloco true, que é o que eu vou colocar, certo? Então é necessário que eu coloque esse valor aqui. Sempre que você estiver aprendendo aqui, eu sugiro a vocês que mude algumas coisas, certo? Por exemplo, coloque falso aqui e teste para ver o que acontece, certo? Aí vocês vão entender bem melhor porque que eu coloco estas palavras. Então eu vou botar true, porque eu já sei que tem que ser verdadeira essa condição. E coloco o nosso end if, certo? Então é só isso. Essa condição é bem simples, certo? Então com este comando aqui, eu vou conseguir retornar os dados. Depois a gente vai debugar para vocês entenderem como é que ele está funcionando, beleza? Então aqui é o seguinte, só explicando por cima, novamente, eu estou verificando se o valor do meu list index é maior do que 0. Se for maior do que 0, o que é que vai acontecer? Ele vai selecionar o item e vai voltar uma casa, certo? Ou seja, vai voltar uma linha, porque eu estou utilizando o evento spin down, ou seja, para baixo. E agora, para que ele avance, eu vou utilizar o evento spin up, certo? Tá aqui ele. Observe que ele me adicionou aqui abaixo. Vou recortar esse evento e vou deixá-lo bem aqui próximo do spin down, certo? E é o seguinte, basicamente é a mesma estrutura. Eu vou ter que colocar um if
para fazer uma verificação e vou verificar o que? Se o meu mi.lst colaboradores .list index, ou seja, novamente, o número da minha lista. No caso, como eu vou querer avançar, ele vai ter que ser mais um, certo? Então, mais um, no caso, é menor do que o meu mi.lst colaboradores. .list count. E eu vou colocar o nosso tem. Ou seja, aqui eu estou fazendo uma verificação se o item listado, certo? O valor listado da minha LST colaboradores, mais um, é menor do que o meu LST colaboradores list count, ou seja, a contagem dos itens. Se essa condição for verdadeira, ele vai executar a linha abaixo. Igual vai ser a minha linha abaixo. mi.lst colaboradores .selected, abro o meu parênteses, novamente vou ter que formar aqui o valor da linha selecionada, vai ser o meu próprio mi.lst colaboradores .listindex. Como eu estou avançando, agora eu não coloco menos um, certo? Eu tenho que colocar o mais um, ou seja, eu quero que avance para a próxima casa. E eu coloco, claro, o nosso true, pois essa condição é verdadeira. E coloco o nosso end-if para fechar a nossa estrutura if, certo? Primeiramente vamos executar e depois vamos debugar para ver como é que está funcionando, certo? Acredito eu, se você estiver com dúvidas, na hora que a gente estiver debugando esse código, estiver colocando aquele ponto de interrupção, vocês vão entender bem melhor o seu funcionamento. Vou salvar. Caso eu não tenha digitado aqui nada errado, vai estar funcionando perfeitamente, certo? Então vamos executar aqui. Tá aqui os meus colaboradores. Repare que eu não tenho nenhum item selecionado no momento. Se eu clicar neste carinha aqui, observe que ele me trouxe o Glade só. Eu não estou clicando nas linhas do listbox, estou clicando apenas no meu spindle, certo? Se eu clicar novamente nele, observe que ele está avançando, ó. Avançou para a Rose, agora avançou para o Ricardo, agora para o Fábio Carvalho, e assim por diante, ó. Vamos ver o que acontece quando ele chegar no último dado, certo? Está avançando, 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 parou, certo? Então ele fez a verificação e verificou que não tem mais nenhum dado e parou. O que vai acontecer se eu clicar nesse, voltando? Observe, está retornando nos dados, conforme ele seleciona a linha, certo? Ele vai trazendo os dados aqui correspondentes. Os que não tiver foto é porque não tem foto, certo? No seu banco de dados, ó. Mas observe que os dados estão mudando, ó. Chegou na última e não fez mais nada, certo? Então tá aí, ó. Acredito que eu consegui passar aí para o nosso amigo J.R. Aloysio o que ele queria, certo? Agora vamos entender como é que ele está funcionando, certo? Vamos debugar esse código. Vou fechar aqui meu form. Vamos em Visual Basic. E vamos colocar um ponto de interrupção aqui no nosso spin up, primeiramente, certo? Vou executar. Colaboradores. E vou clicar aqui nele, ó. Quando eu cliquei lá no meu objeto, como não tinha nenhuma linha antes, após o evento spin up, ele já parou logo o código, certo? Então ele já me trouxe a janela aqui do VBA aberta. Então ele deixou em amarelo aqui e vamos acompanhar o que acontece. Observe que eu não tenho nenhum dado aqui no momento, certo? Esse zero aqui eu deixei lá na propriedade texto, certo, desse objeto. Coloquei o zero lá para ele já inicializar com o valor zero. Então observe aqui, ó. Se eu colocar o meu cursor em cima do meu objeto aqui, ele está me dizendo que meu list index é -1, certo? Ou seja, não tem nenhum item selecionado. Porém, estou somando, ó, mais um. E estou verificando se ele é menor do que os itens listados. Observe que os meus itens listados são 15, ou seja, essa condição é verdadeira. E como eu botei o mais um, ele vai avançar uma casa, ó. Vou botar aqui para o lado e vamos observar o que acontece aqui, ó. Vou pressionar aqui o meu F8 para debugar códigos, é o F8, beleza, pessoal? Vou pressionar o F8. Perceba que a linha que foi executada aqui, então o meu ponto de interrupção agora ficou em vermelho. E observe que ele foi para a linha de baixo. Observe que ele mudou, ele mostrou aqui o valor. E quando eu executar novamente, observe que ele agora vai me trazer os dados, ó. Estou debugando. Está trazendo lá os dados na tela. Está executando as outras ações que já tinha no nosso form. Está executando, executando. E vamos acompanhar. Já trouxe tudo, ó. E agora eu vou botar o cursor de novo em cima dele, ó.
Veja que o meu list index é mais 1. Veja que o meu list index era o valor 0. Como eu botei mais 1, agora o meu list index é mais 1, certo? Ele passa a ser verdadeiro e passa a ser positivo. Se eu fizer a mesma coisa, vamos ver o que acontece. Vou passar para o próximo. Na realidade, eu vou ter que pressionar o F5. Vamos voltar lá no nosso VBE. Pressionei F5 e vou clicar no próximo. Observe que eu cliquei no próximo e já me voltou de novo para a janela do VBE, porque esse ponto de interrupção eu não retirei. Vou pressionar o F8. Primeiramente, vamos ver o seguinte. Vou colocar o cursor aqui em cima sobre ele. Observe que agora ele está me dizendo que o list index é 0. E eu tenho a quantidade de 15 itens. Vou pressionar o F8. Meu list index está com o valor 0. Vou executar novamente. Está avançando. Vamos observar o que vai acontecer. Perceba que a Rose Seixas já foi alterada lá, certo? Se eu clicar em voltar, ele voltou. Vamos debugar agora o voltar, certo? Então, só para que vocês entendam, é o seguinte. Eu estou fazendo uma verificação para saber se a linha listada, certo? É menor do que a quantidade de itens. Se isso for verdadeiro, ele vai executar essa ação aqui. Porque se ela for falsa, ele vai passar pelo if e vai já pular para o end if, certo? Ou seja, ele não executa essa ação, então não ocorre o erro. Porque minha quantidade de itens tem que ser sempre maior do que a minha quantidade, do que o meu list index. Porque senão, eu não teria nenhum dado listado, beleza? E aqui vamos debugar o nosso speed boot down. Vou executar colaboradores e vou clicar aqui no primeiro, certo? Observe que ele já me trouxe de novo para o VBR e vamos acompanhar o que ele faz. Ó. Ele está me dizendo que o meu list index é menos 1. E ele está verificando se ele é menor do que 0. Vou pressionar o F8. Observe que ele pulou a linha, certo? Ó. Ele não executou essa linha aqui. Vou de novo. Vou novamente. Observe que não ocorreu o erro. Certo? Ou seja, não aconteceu nada. Se eu não colocasse essa verificação, ia ocorrer um erro, porque o meu list index aqui não pode ser negativo, certo? E observe para vocês lá que ele viu que era negativo, porém ele não executou a ação porque a condição não foi verdadeira. Vamos novamente lá nele. Vou clicar aqui e vou pressionar novamente. Primeiramente vou ter que avançar. Vou avançar aqui 2 casas, certo? E vou retornar uma. Agora, novamente, para a gente debugar ele. Pronto. Voltei mais uma casa. Porque se eu não avançasse, eu nunca ia conseguir debugar ele, porque sempre ia estar com essa condição verdadeira, certo? Na realidade, falsa. Vou pressionar o F8. Observe que agora o meu list index está dizendo que o valor é 1. Aqui no caso é maior, certo, pessoal? Aqui não é menor, não. Aqui 1 é maior que 0? Se é, então ele vai executar essa linha abaixo, ó. Executou. E como eu coloquei o menos 1, ou seja, se eu estou na linha 1, obviamente ele vai retornar um menos 1 a 0. Como eu disse para vocês, a primeira linha no listbox é 0, certo? Então, observe o que vai acontecer. Vou pressionar o F8. Ele está executando os próximos códigos. Vamos acompanhar o que acontece. E observe que voltou para o glitch, certo? Ou seja, ele voltou uma casa. Ele subtraiu 1 da linha selecionada, menos 1. Porque eu queria voltar uma casa e me trouxe a linha 0, certo? A linha 0 é o glitch. Se eu clicar novamente nele, vocês viram que nada vai acontecer porque a condição vai ser falsa. A condição não vai ser maior que 0. Como ele não é maior que 0, ele não vai executar a ação de retornar, certo? Porque se eu não fizesse essa condição, ia ocorrer um erro porque não pode ser menos 1. Beleza, pessoal? Então, eu vou tirar o ponto, vou executar aqui. Vamos tirar o nosso ponto de interrupção. Não toda vida ele sempre vai pedir ele, certo? Botar aqui speed button. Vamos localizar aqui ele. Vou tirar esse ponto de interrupção. Fechar aqui. E vamos executar aqui agora, ó. Então, observe que está funcionando, certo? Mas como eu disse para o nosso amigo aí nos comentários, eu deixei no último vídeo da aula, se não estiver enganado, aula 17, eu deixei a rotina dentro do evento clique aqui, certo? Porém, essa rotina não vai trabalhar aqui dentro. Eu deixei apenas para vocês verem como é que ela está funcionando. Lembre-se de uma coisa, eu sempre vou mostrar para vocês
como é que basicamente eu acredito que a pessoa leiga ia trabalhar no programa, certo? Aí depois que a gente já faz a correção em cima para deixar vocês com a mente de programador, beleza? Então eu não vou trabalhar com a rotina do evento click dentro do próprio objeto aqui. E eu vou mostrar para vocês o porquê que eu não posso fazer isso, beleza? Então até o próximo vídeo. Marque aquele seu amigo que quer aprender a programar. Deixe o seu comentário e compartilhe nas suas redes sociais, nos grupos que vocês fazem parte, se possível. E obrigado aí pelo número alcançado, beleza? Até a próxima. Falou!